Fala galera, beleza? Quadrinhos velho, vamos bater um papo muito legal, eu vou te contar tudo, mas é tudo o filme inteirinho do Aquaman. Cara, eu saí do cinema ontem à noite super feliz, super contente, eu saí do filme extremamente satisfeito. Sabe aquele filme que quando você chegar na metade você já tá com vontade de ver de novo, você nem terminou de ver a primeira vez? É um filme muito empolgante. Claro que ele tem um monte de falhas e a gente conversou sobre isso no Boteco Nerd, que vai ao ar hoje à noite. Mas agora eu vou te contar o filme inteirinho de ponta a ponta, então se prepara porque tá cheio de spoilers. Fica até o final se você quiser saber tudo o que acontece no novo filme do Aquaman, a DC Comics, com um dos seus melhores e mais divertidos filmes. Chegou aqui agora por causa desse vídeo, já se inscreve e liga o sininho para você ser avisado de todas as novidades aqui do canal. Seja muito bem-vindo! Você já sabe que o filme do Aquaman é um filme de origem, então ele já começa ali contando um pouco do passado de Arthur Curry, que é o alter ego, né, o nome terráqueo, digamos assim, do Aquaman. O que eu acho bacana, que é um pouco diferente, que eles contam sob forma de flashback. Então você não tem ali um filme de origem linear. Ele é diferente de vários filmes de origem que contam a origem ali na timeline. Não, o Arthur Curry já é adulto no momento do filme e ele está contando o seu passado. Então ele começa a contar como que o pai dele conheceu a mãe dele, já começa com o farol, o pai dele conhece a mãe dele, ajuda a mãe dele dá umas porradas no pai dele. E aí os dois se apaixonam, tem o Arthur, e em determinado momento a casa deles é invadida por atlantianos que estão buscando ela. Por que isso aconteceu? A rainha Atlântida estava prometida a um rei, né, e ela era a rainha legítima de Atlântida, então ela precisou se casar obrigatoriamente, ela não queria, ela fugiu, e é por isso que ela acabou indo para a superfície, inclusive ela está machucada. Então ela percebe que ela não vai conseguir ter sossego, que os atlantianos vão achar ela em qualquer lugar que ela estiver. É um filme que basicamente ele refaz o Trono de Atlântida, né? Aquela história em quadrinho, o Trono de Atlântida, que mostra essa origem também, essa disputa pelo trono. Então é um filme em que dois irmãos batalham aí pelo trono e que para poder se tornar o mais poderoso eles vão em busca de um cetro, né? De um tridente, que era o tridente perdido, do rei Atlan, que é o rei que fundou as nações de Atlântida, que foi o cara que forjou esse tridente que é muito poderoso, que comanda os mares, que faz com que comande todo o oceano e assim pode unir a nação e tal. É muita pegada de Excalibur, né? Que é a espada que vai tornar o seu possuidor o rei, o comandante, o cara que tem todos os poderes e pode unir a nação, e nesse ponto o tridente causa isso. Quem tem o tridente comanda todas as nações, então eu achei bem legal essa pegada. Continuando no passado da Aquaman, mostra aquele momento que tá no trailer, né, que ele vai para aquele aquário, e aí ele percebe que ele tem a telepatia aquática, consegue comandar os peixes, e aí vai mostrando um pouco mais da adolescência dele, né, daí volta, ele tá adulto, e quando ele tá adulto ele invade um submarino, e esse submarino, quem está lá dentro é o Arraia Negra, e antes de ainda se tornar o Arraia Negra que a gente conhece, e acaba que numa batalha o pai dele morre, ele culpa o Arthur Curry, ele culpa o Aquaman, de certa forma é a culpa da Aquaman, o Aquaman deixa ele lá para morrer, mas ele jura vingança e ali ele é abordado depois pelos atlantianos, que fazem um pacto com ele, pegam o submarino dele, porque os atlantianos, na verdade o rei Orm, né, que é o irmão do Aquaman, que está no poder em Atlântida nesse momento, e ele usa isso para poder forçar os outros reinos a querer se unir a ele contra a superfície, porque ele acha que tem que detonar com a superfície. Aí ele faz um grande ataque à superfície, ele joga todo o lixo que estava no mar, ele consegue jogar isso de volta para a terra e mata um monte de gente nas costas de vários países, e aí o bicho começa a pegar, porque nisso o pai do Aquaman quase morre. A Mera aparece um pouco antes desse momento para chamar o Aquaman, ele fala que não quer ir, e logo depois acontece isso, ela volta e ele fala, então eu vou derrubar o Orm, eu vou tirar ele do poder, mas eu não quero ser rei, eu quero ficar na minha, eu quero voltar para minha casa, porque é isso que eu faço. O que eu acho interessante é que em vários momentos já é citado que existe um suposto Aquaman, esse Aquaman já está meio que famoso ali e tal, porque ajuda as pessoas nos mares, ajudam as pessoas de certa forma em situações de perigo, mas nunca ninguém viu ele ali e tal, né, nunca teve uma foto, uma coisa assim. E o filme segue com esse embate, né, o Aquaman quer ir pra lá, e ali mostra se ele sabe lutar, se ele não sabe lutar, mostra o passado dele treinando, aprendendo a nadar com o Vulko, né, que é interpretado pelo Daniel Defoe, que inclusive tá ótimo no papel, embora seja um papel bem terciário, quaternário, mas ele tá ali, ele faz o Vulko. A história é boa, ela é muito legal, ela é divertida, ela é feita pra você não pensar
porque realmente tem vários pequenos furos ali, tem algumas pequenas falhas que até tira você do filme em certos momentos, mas nesse vídeo eu não vou entrar nisso, isso vai estar no boteco mais tarde. E aí você vê o treinamento dele, treinando luta, treinando, aprendendo as coisas. E é interessante que tudo que é mostrado no filme tem um porquê depois. Tem um golpe que ele vê o Vulko fazendo, que ele aprende a fazer depois. Tem várias coisas ali que você começa a perceber que vai ser usado em algum momento do filme. Quando cita que a Rainha Atlana não morreu, realmente quando chega no final ela não morreu, porque é dito que ela foi morta, que ela foi jogada aos seres abissais do abismo profundo, não sei do que lá. E aí, no final do filme você percebe que ela não morreu nada. Então é um filme simples, bem simples, mas com cenas e falas muito legais. Eu gosto de frases de efeito, tem bastante frase de efeito. É um filme que me divertiu muito. Quando a Mera consegue levar o Aquaman pro fundo do mar, dentro de uma nave que parece um bongo, né, de Star Wars, assim, é um peixe esquisito lá e tal, eles entram em Atlântida e vão falar com o Vulko, e o Vulko revela que tem que buscar esse tridente que está perdido, e ele descobriu uma das primeiras partes da localização. Ali você entra numa fase meio Indiana Jones, uma coisa meio de arqueologia, sabe? Ficou legal. Eu adorei isso porque me lembrou muito Indiana Jones. Cara, assim que eles encontram o Vulko conta essa história do tridente perdido e tal, não sei o que. Aí o Aquaman, ele é capturado, é levado pro Rei Orm, e ali eles têm uma disputinha, né, aquelas bravatas de sempre, e o Aquaman, no ato impulsivo, desafia o Orm para uma porrada, para um duelo, e esse duelo vai determinar quem vai ser realmente o rei de Atlântida, pelas leis atlantianas, e eles saem na briga, numa arena de fogo e papapá, não sei o que lá, com lava. É uma batalha bem legal, tá? Eu achei que foi bem legal, uma luta bem bacana, podia ser um pouco mais longa, mas você percebe que é bem animação, né? Você percebe que é um negócio bem desenho animado, e eu gosto disso, não posso reclamar disso. Em determinado momento, quando você vê que o Aquaman tá perdendo a luta, porque tá sendo realmente muito desigual, né? Ele tá fora do elemento dele. Aí a Mera aparece, interrompe a luta, ataca o Orm e ajuda o Aquaman a fugir. Eles estão numa perseguição, logo em seguida disso, o barco dela, né, a nave dela é atacada, né, porque parece uma nave mesmo, embora no fundo do mar, então, sei lá, o submarino da Mera é atacado, e eles caem com o submarino na lava. Só que nisso eles conseguem fugir, né, no meio da explosão ali, eles saem de fininho, entram dentro da boca de uma baleia, eles até brincam com o Pinóquio, e ali dentro da baleia eles vão até o Saara, eles saem lá perto do Saara, onde coincidentemente já tem um avião, eles pegam o avião, e tem aquela cena super bacana que tem no trailer, quando eles pulam do avião, né, ele brinca, não é ruivas, né, quem não gosta delas, e pula atrás, a cena da cabrinha, eles caem na areia, aí começa ali um diálogo deles e tal. Tem umas partes assim no filme que você vê que é desnecessário, algumas piadas deles são piores ainda. E aí, finalmente, eles descobrem um mecanismo que precisa de água, tem outra piada sem graça com xixi, e aí o Rei Atlan explica tudo pra eles, o que tem que ser feito, para onde está escondido, e aí é uma dica que leva a outra. Então dali a dica é que eles têm que ir para Sicília, quando eles vão para Sicília tem outra dica, e aí eles vão até encontrar o tal do tesouro, por isso que me lembra muito Indiana Jones. Pouco antes deles chegarem na Sicília, aparece uma cena em que o exército ali do Vulko entrega uma armadura atlantiana pro Arraia Negra, e essa armadura é feita de metal atlantiano, e por conta disso consegue machucar o Aquaman. Porque a espada convencional, o metal da Terra, você vê que não perfura a pele do Aquaman no começo do filme. O que acontece? Ele pega uma arma atlantiana que converte água em plasma e converte isso nas lentes daquela máscara. Então ele faz aquela lente, ele faz aquela armadura. A armadura de Atlântida é branca, ele pinta de preto para ser o Arraia Negra. E aí ele vai atrás do Aquaman junto com o exército dos atlantianos para poder derrotá-lo, né? Porque o objetivo dele é matar o Aquaman. Inclusive o Rei Orm tinha prometido pro pai da Mera, que é o rei de Shebel, de não matar ela, mas o Orm mesmo assim fala pro Arraia, mata os dois. O Arraia vai pra cima dele, porque ele tem essa vingança. Aliás, o Arraia Negra é o único cara que você percebe realmente uma grande motivação no filme, que fica claro, porque todas as outras são meio embutidas, você tem que ficar tentando adivinhar, será que é isso, será que é aquilo, não tem problema. E aí começa uma das lutas mais divertidas do filme, que é essa luta ali nos telhados da Sicília, e começa aquela disputa. É legal que é uma sequência de imagem bem bacana, sai de uma ação pra outra, tá tudo interligado, e no final o Aquaman dá uma surra na Arraia Negra, e ele cai no mar e você não vai ver ele mais. Hashtag fica a dica, tem uma cena pós-crédito que tem a ver com esse momento, legal? Nisso os dois conseguem escapar, o Aquaman tá muito ferido, porque realmente a luta ali com o Arraia Negra deixa ele muito machucado. A Mera rouba um barco e os dois vão rumo às fossas, né? Eles vão atrás pra descobrir aonde está finalmente o tridente. Esse filme é cheio de pequenas partezinhas. Então tem a cena do deserto, tem a cena da Sicília, que é onde se passa a batalha, tem a cena do fundo do mar, tem a cena de Atlântida, tem a cena da cidade ali do Pier, onde mora o Tom, que é o pai dele.
Então são todas pequenas cenas, e aí nesse momento tem essa luta, os dois saem vitoriosos, claro, e aí eles seguem e descobrem para onde eles têm que ir. Eles vão, entram lá, conseguem pegar um navio, um barquinho, né, na verdade, uma embarcaçãozinha e tal, e eles partem em busca do tridente, que daí parece que finalmente eles descobriram aonde está o tridente e vão descobrir que está justamente no fundo da fossa. E essa fossa é onde moram lá os afogados, sei lá, o nome da raça que eles deram pra eles lá, que são monstros abissais mesmo, horrorosos e tal. Coincidentemente é onde está a mãe da Aquaman, onde ela foi enviada pra morrer, né, digamos assim. Porque lá a pena de morte é mais ou menos isso, né, a pessoa é enviada pra esse lugar e aí se sobreviver bem, se morrer amém, normalmente as pessoas morrem porque são monstros muito violentos. E aí eles são atacados nesse barco, no meio de uma tempestade e tal, e aí eles vão até o fundo, né, o Aquaman com a Mera conseguem ir até o fundo do lugar, e conseguem escapar dos monstros, e entram num portal lá, tal, não sei o que lá, e aí nesse portal tem uma ilha, que é um mar oculto, e nesse mar oculto eles encontram finalmente a rainha. Nesse meio tempo, o Rei Orm foi só juntando exército aqui, juntando exército ali, foi conquistando os outros reinos, né, juntando os outros reinos à causa dele, de forma que ele tenha um exército forte na hora de lutar contra a superfície, que ele usa o atributo ecológico, isso está sujando e poluindo os mares e tal, mas que no fundo é uma birrinha. A motivação do Orm é muito superficial, embora num termo mais psicológico aí você perceba que seja esse lance de receber a aprovação da mamãe, de ser o preferido da família e tal, e que ele vive à sombra da Aquaman, que é o verdadeiro rei, mas que ninguém sabia onde estava até esse momento. Nisso, o Aquaman ele vai para essa fossa, vai para esse lugar, consegue entrar, porque daí vem o guardião final do limiar, né? Se você for pensar, é um dos filmes mais assim, que seguem muito à risca toda a jornada do herói, né? Então tem esse negócio da jornada do herói. Em determinado momento o Vulko seria o tutor, em certo momento é a Mera, então ele sempre tem alguém ali explicando pra ele o que ele tem que fazer. Às vezes ele é meio bobão, idiota. O filme é cheio de piada sem graça, tem muita piadinha sem graça, desnecessária. O filme do Aquaman não precisa de piada, infelizmente é colocada piada em momentos assim que eu acho que não tem nada a ver. Mas isso não atrapalha a experiência de ver o filme. É um filme que nem eu falei pra você, chegou na metade do filme, eu já queria ver ele de novo. E eu vou tentar ver se hoje não vai dar, porque eu tenho um compromisso, mas eu vou ver ele de novo esse final de semana. Nisso, a mãe dele tá lá e tem aquele encontro emocionado, abraça a mamãe e tal, não tem muito tempo, porque o reino da terra, o mundo está em perigo. E aí tem uma das frases que eu acho mais legais do filme, né, que é quando a mãe dele fala pra ele ser rei, ele fala que ele não é rei, daí ele fala, você tem que se tornar algo maior do que um rei. Daí ele fala, mas o que pode ser maior do que um rei? E ela responde, um herói. Isso tá no trailer. O que vem depois é que ela fala o seguinte, um rei pensa na segurança, pensa no bem-estar da sua nação. Um herói pensa no bem-estar de todo mundo. E é o Aquaman que faz isso. Eu gosto desses momentos. Frases de efeito tem muito em quadrinhos. E tem muita pose de quadrinhos, tem muito quadro de quadrinhos. O filme ele é todo cheio de poses. Eles têm uns momentos assim que eu acho incríveis, sabe? Um posicionamento, um levantar, um movimento de câmera. Eu acho que é muito heróico, eu gosto de filme heróico. Eu acho que filme de super-herói tem que ser heróico. Não dá pra fazer um filme de super-herói sério e pesado o tempo todo, ou cheio de piada e brincadeira o tempo todo. Não, esse filme ele leva a sério, ele assume a ousadia de ser um filme de super-herói, ele assume os uniformes, ele assume os visuais, ele assume a fantasia. Isso é o melhor do filme do Aquaman. E nisso, a mãe dele explica pra ele, ele vai lá pra dentro, daí ele descobre que tem um monstro gigantesco que até então no filme inteiro é falado como uma lenda. O filme é totalmente previsível, tá? Quando você começa a ver o filme e as dicas e as informações são colocadas ali, você já sabe que em algum momento aquilo vai ser contrariado ou vai ser usado no filme. Nesse momento é uma das coisas que eu acho que poderia ser feito melhor no filme, porque quando o monstro vai pra cima dele, tem uma lutinha super rápida, ele toma uma surrinha, e aí no final ele usa a telepatia aquática dele pra poder fazer o monstro enxergar ele ali e tal, que a gente apelidou de momento Marta do filme, né? Porque ele tá ali naquela briga acirrada, os dois são antagonistas, ele quer um negócio, o monstro quer impedir, e aí ele, telepatia aquática, o monstro, ó, você me entende, então você deve ser o herdeiro, vai lá e se o cetro te aprovar, o tridente te aprovar, você é o digno. Então é bem aquele lance, Excalibur. Se você tirar a espada da pedra, você é o rei escolhido. Se você tirar o tridente das mãos do corpo do rei Atlan, que ele não deixava ninguém pegar, todo mundo que teve aqui, ninguém conseguiu retirar, você pode levar ele, que ele é seu e tal. E aí disso ele consegue, lógico, você já sabia que isso ia acontecer. Ele vai lá, pega o tridente, né? Ele tira o tridente e tal, não sei o que, tem umas visões, ele enxerga e percebe todos os seres marinhos e não sei o que lá tal. E aí cai aquela roupa do lado dele, né? A roupa do rei, a roupa que está debaixo, né? Tipo uma armadura, umas escamas. E quando finalmente tem aquela cena que ele sai da cachoeira, né? Quando ele sobe com o tridente na mão, que a gente podia não ter visto no trailer, eu ia adorar não ter visto aquilo no trailer, porque na hora que aquela cachoeirinha é mostrada, naquele lugar
no filme é mostrado, você já sabe o que vai acontecer. Isso tira um pouco da surpresa do filme. Mas é maravilhoso ver quando ele chega. Muito bacana, porque daí vem lá, né, a mãe e a namorada, suspira, tem aquele negócio todo, aquela coisa do herói antigo dos quadrinhos, e mostra o Rei Orm nesse momento com a armadura dos quadrinhos também, aquela coisa roxa com capa e aquele capacete estiloso, que, cara, foi uma grande surpresa, porque eu não tinha visto isso no trailer, não tem no trailer, então isso foi muito legal. E nisso a Mera também aparece com a roupa clássica dele, aquela roupa verde, já com aquela tiara, né, que também é característica dela, e ali vem todo esse fanservice. E quando no final do filme, né, no ápice, né, quando chega finalmente o grande momento do filme, né, no final da terceira parte, né, digamos assim, ele finalmente vai pra batalha. Nisso a gente não sabe onde ele tá, né? É engraçado também, no filme parece que existem teleportadores, porque cada hora que ele tá num lugar, você não vê ele indo, você não sabe quanto tempo passou, o filme não tem essa percepção de passagem de tempo. Mas o fato é que o Rei Orm, ele chega com o exército dele para conquistar o último reino, para poder finalmente invadir a superfície, e nessa hora, quando a batalha tá acontecendo, tem monstros gigantes, caranguejos gigantes, são um reino de caranguejo, e tem ali os sereios e as sereias, cara, é muito bacana. Aí surge o Aquaman montado em cima do monstro abissal, do monstro lendário, e começa a dar um pau em todo mundo, e ali começa a batalha final. Ela é épica, é um filme épico nesse momento, e aí eles começam a ter essa luta, até que a Mera fala assim, ó, vai lá, eu vou falar com meu pai, e você vai e resolve com o Orm, e nisso já liberta o Vulko também. O Vulko já havia sido descoberto como um traidor, né, ele já estava descoberto um pouco antes dessa batalha, e aí ele tá ali no submarino para presenciar, né, e tal. É aquela coisa muito quadrinhos, tá, gente? Eu viro o olho aqui, mas é uma coisa muito quadrinhos que no fundo eu gosto, tá? Eu reclamo, mas eu gosto. E nisso tem a batalha final, o Aquaman sobe com o Orm já assume o título de mestre dos oceanos, né, que é o Ocean Master, que é o nome dele nos quadrinhos, e eles começam a lutar em cima de um submarino na superfície. Naturalmente que o Orm leva uma surra, né, nisso a rainha Atlanna aparece, fala com o filhinho dele, o filhinho fica feliz, abraça a mamãe, aquele negócio todo. O Orm é levado preso e o Aquaman fica ali com o tridente e tal, e assume como um grande rei, papapá, vai lá pro fundo do mar e a história continua, até que no finalzinho você tem o retorno da rainha Atlanna para encontrar o pai do Arthur, né, ali naquele pierzinho, né, tem sempre esse momento e tal. Então é um filme que é basicamente isso, gente. Te contei o filme inteiro, eu sempre faço isso, você já sabe. Se você não viu o filme ainda, vá ao cinema, eu acho que vale a pena, não deixe de ver no cinema, porque é um filme feito para ser visto em tela grande. Você vê na TV, você não vai ter a mesma qualidade, você não vai ter a mesma imersão, e como é um filme de coisas muito grandes, né, e tal, se você não tiver numa sala com uma tela grande, com um som muito bom, você realmente perde um pouco dessa imersão. Eu acho que vale muito a pena. E se você já viu o filme, escreve aí o que você achou, você gostou, não gostou, você estava ansioso, ele foi melhor do que você esperava. Fazendo um comparativo aí com o Spider-Man to the Spider-Verse, eu diria que o Aquaman é um filme muito mais, em termos de um filme épico e emocionante, embora tenha um roteiro muito simples, né? Eu acho que ele acerta num roteiro simples. Tem filmes que erram no roteiro simples, esse acertou no roteiro simples. É um filme cheio de furos, um filme cheio de falhas, mas é um filme que isso passa batido com a velocidade, com a forma com que ele passa. E se você levar em conta que é um filme baseado em super-heróis, é um filme feito sim para um público infantil, então você tem que entender que ele é um filme feito para ser simples. As coisas que a gente se questiona, o público-alvo não se questiona. Esse é o ponto. Agora, a animação Spider-Man to the Spider-Verse é um filme com um roteiro muito mais legal. Eu acho que o roteiro é bem mais legal. Eu quero saber de você, então agora é o seu momento. Gostou? Então curta, comente e ligue o sininho se você ainda não está inscrito no canal. Legal? Vou ficando por aqui, um grande abraço e espero você no Boteco Nerd mais tarde. Até lá!